Olá, Ei, boa Fernando, estamos convidando, clicando aqui no aviãozinho para convidar a galera aqui, ó. noite. Vou até convidar também aqui, ó. Todo mundo convidando, porque do sabadão tem que insistir, porque a galera fica querendo só ficar debaixo da coberta, comendo pipoca e assistindo filme, né? Com Então, deixa certeza. eu Vou mandar aqui. convidar uma turminha aqui para ver se o povo acorda. Isso, já enviei para alguns aqui também. Beleza, beleza, já vamos começar. Deixa eu Ótimo. convidar a turminha aqui. Tem umas que depois que eu gosto de convidar, às vezes não vem na hora, mas quando consegue entrar, já entra depois. Fica mais fácil para elas Uhum. assistir. Tá me Beleza? ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me Ah, ouvindo ótimo. legal também? Tranquilamente. Tranquilamente, né? Que bom. Então, Fernando, muito obrigado, viu, por estar aqui para minha audiência, falar um pouquinho da sua história aí de transição para o universo online, né? Aí na Sim. Europa, que eu acredito que não sei se, se, se é mais difícil do que aqui no Brasil, né? Porque Aham. aqui todo mundo tem um pouco de dificuldade, mas é uma coisa que acontece espontaneamente, né? Tô tentando me posicionar melhor aqui. Aí, eu acho que fica com a da luz. Beleza. Mas me conta aí, me fala um pouco de você. Pessoal, muito obrigada pela presença. Esse aqui é o Fernandes. Ele está morando na França, não é, ô Na Fernandes? Itália, Itália. Na Itália. Ah, Porque achei que o fosse. pessoal, porque a foto que eu coloquei que eu estava na França, aí o pessoal Ah, às vezes é. pensa que Eu coloquei que você estava na França. Falei com a turma aqui que era França, mas tá tudo na Europa, é tá tudo tudo na perto, Europa. Verdade, tudo verdade. pertinho. Então, Márcia, meu nome é José Fernandes, né? Atuo como personal trainer há mais de 15 anos Que bacana. e atualmente hoje eu moro aqui na cidade de Florência, na região norte da Itália. Que chato, hein? Então, na região norte da Itália, e a primeira vez que eu vim aqui como turista, né, através de alguns amigos meus também que são da área. E aí foi quando eu decidi tornar o Brasil e falar assim, não, eu quero realmente depois voltar para a cidade, ter essa experiência aqui. E passei por todo esse processo de fazer a universidade no Brasil, depois voltei. Então, hoje eu estou trabalhando aqui como personal trainer, trabalho em 3 academias, e agora, em paralelo, estou fazendo alguns trabalhos online, né, que eu estou imigrando há uns 2 anos para cá, e também faço agora, principalmente aqui que é verão agora, estou fazendo alguns trabalhos, atuo sempre como personal trainer e consultoria. Que E, bacana. E você conseguiu fácil, você formou em educação física aqui no Brasil, conseguiu legal para a Europa e fazer um trabalho aí super. Que bacana, parabéns, viu? Justamente, primeira vez que eu vim, eu queria conhecer realmente, porque eu sempre gostei eu sempre tive essa vontade de vir para a Europa, né? Então aí surgiu uma oportunidade através de um amigo que é da área também, e aí ele, por incrível que pareça, mora nessa cidade aqui de Florença, uma cidade realmente que eu me encantei, é uma cidade muito linda, Linda. muito bem estruturada, e essa parte também da culinária, da cultura italiana, eu sempre me identifiquei bastante. E aí fez essa mistura junto com atividade física, junto com de poder viajar, então aqui me permitiu abriu bastante os horizontes, principalmente nesse mundo online, que a gente ainda vai conversar bastante no decorrer da live. Que bacana, Fernando. Mas me fala aí na Europa, você teve dificuldade para migrar para online? Então, a minha maior dificuldade, Márcia, não foi nem tanto. A gente sabe que a gente tem algumas dificuldades, alguns processos que a gente tem que poder, hábitos principalmente, de fazer. É totalmente diferente você fazer uma aula presencial, né? No caso, a minha atividade seria atividade física, parte de correção e tudo mais. Mas o que eu tive mais um processo trabalhoso, vamos dizer assim, foi a questão do idioma. Porque para mim explicar em português é mil maravilhas. O problema é você se adaptar a uma nova língua
E é totalmente diferente você ler um livro, você lê em português e você também lê em italiano. Então, quando você explica o contexto, a forma verbal, tudo muda. Então, às vezes eu queria... foi uma das coisas que eu tive que me dedicar mais, foi na parte do idioma, até mesmo que a parte técnica eu já tinha, a parte de explicar a fisiologia, a anatomia, todo esse processo me facilitou. Então, a maior dificuldade foi a questão de passar isso para o italiano, mas hoje já está bem mais fácil, tenho mais proximidade com a língua. Sim, porque eu acho assim que você falar uma língua é uma coisa, agora você falar algo técnico naquela língua já e conseguir ter uma didática legal para que a pessoa entenda. Então, porque quando você está explicando uma coisa, você vai criar uma didática legal para criar alguma coisa que é no seu idioma, tipo português, você faz uma analogia, você faz uma metáfora, você inventa uma coisa e vai embora. Agora, além de ser uma língua nova, você tem que inventar essas ideias para facilitar, né, como é que fala, a pessoa absorver o conhecimento que você queira passar, deve ser bem difícil, meu Deus. Eu não me imagino. Porque às vezes eu queria explicar e não vinha a palavra, eu queria me explicar em português. Falava assim, sabe o que é isso? Ela, não entendi. Então a maior dificuldade é que você queria explicar em português, aí mas é bom, porque todo esse processo que você faz, você depois, quando você começa a ter uma intimidade, uma proximidade mais com o idioma, você consegue fazer uma aula completa e falar, uau, eu consegui fazer essa aula, a galera conseguiu entender. Então é um processo muito, muito interessante, principalmente quando você começa a falar verbalmente, você não precisa mais ficar explicando o exercício. Então você vê que é uma superação que é uma coisa que não tem preço, é satisfatório. E me fala uma coisa, você aí, por exemplo, você, a princípio, né, porque agora eu acredito que já esteja mesclado, mas inicialmente você não teve contatos mais, não foi com o brasileiro, porque na maioria dos brasileiros que vivem fora, principalmente os que eu tenho conversado atualmente aqui nas lives, a maioria deles, eles trabalham fora, mas eles pretendem fazer o trabalho online muito com os próprios brasileiros, tanto no universo online, eu acho que só um me falou que já está desenvolvendo alguma coisa mas mesmo assim é uma brasileira que já vive lá há mais de 15 anos, ela falou comigo que vive mais tempo lá eu acho que é na Itália mesmo, na Itália, do que no Brasil. Então a língua já se tornou uma coisa normal para ela. Então, assim... Justa... Continua. Você está se virando, você está começando a entregar o seu produto, o seu trabalho online, mais para estrangeiros, né, para os italianos, ou você ainda está trabalhando focado no universo online para brasileiros, um trabalho focado em brasileiros? Então, essa a limite. No início, quando eu cheguei aqui, eu até conversando com o meu mentor, era a questão se eu deveria falar em português ou italiano. Então, isso daí confundia muito minha cabeça. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei aqui, a maioria era tudo brasileiro, né? E aí eu comecei a fazer algumas lives, principalmente nessa quarentena agora. Inclusive, tem uma aluna minha que é... Tchau, Ila, como está aí? Inclusive, ela é italiana. Então, comecei a fazer algumas lives em italiano e eu vi que o público começou a atrair. Eu falei, opa, espera aí. Então... tem alguma coisa que está faltando que eu poderia incrementar. Porque até então, no momento, eu pensava que o meu maior público era brasileiro. Só que aquela questão, o que me blocava muito era a questão do medo. Falar, mas não era nem a questão de explicar tecnicamente, mas era a questão que eu não sentia vergonha de falar, eu queria falar corretamente, perfeito, tudo. Então, isso daí é uma coisa que eu quebrei, esse tabu, e fui melhorando aos poucos. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a mesclar. Comecei a colocar alguns posts, metade italiano e português. E aí eu fui entendendo qual que a pessoa se identifica, se é com vídeo, se é com dicas de comida. Aí eu comecei a entender, eu falei, opa, então estou vendo que eles estão gostando mais de vídeo. Aí hoje a maioria é tudo italiano, mas é algo que foi para mim, que confundia muito a minha cabeça. Tá, eu vou escrever em português ou eu vou escrever em italiano? Só que isso me blocava, porque é chato quando você sai da zona de conforto e fala assim, não, mas eu tinha que ficar corrigindo, mandar para uma pessoa que é madrilíngua aqui, então é chato você ficar isso. Fala, não, ou eu
crio vergonha na cara e começo a estudar realmente, me dedicar, ou senão eu não vou conseguir pegar o público que eu quero. E aí eu comecei a mesclar, comecei a explicar mais italiano, o pessoal começou a gostar da didática, então hoje o meu público está bem dividido, assim, praticamente 60% italiano e 40% brasileiro. Então, é uma das coisas, como você fez a pergunta ali no início, você está mais com o brasileiro ou mais com o italiano? Eu, para aprender o italiano, eu tive que não isolar dos brasileiros, porque se você vem para a Itália, o que eu quis? Eu quero entender a cultura italiana, eu quero saber como é que o modo deles de pensar, como é que é o modo deles em pensar não só na parte de saúde, né, de saúde que eles falam, mas a questão em geral, porque não adianta eu conhecer só parte de academia, se eu não conhecer de como ele tem esse pensamento, como é que ele trabalha, o quanto ele pode investir na saúde, porque eu vi que é totalmente diferente no Brasil a questão de esportes e de investimento de saúde. Aqui na Europa é totalmente diferente. Investem mais, provavelmente, né? Assim, depende, porque uma coisa que eu percebi que no Brasil, a cada 10 pessoas, 5, 6 tem personal trainer. Aqui eles têm uma visão diferente. Eles, não é que eles querem ter um corpo esculpido, que nem a da brasileira. Aqui o corpo, quanto magrinha, melhor ainda. Então é o oposto. Às vezes, até com o modo de postar algo, para mim, foi interessante que eu peguei e pensei, falei assim, não, eu não vou postar dicas que eu postava aqui no Brasil. Então eu tive que entender isso daí, para depois eu começar a ter o meu posicionamento. Sim. E me fala uma coisa, teve uma pessoa que perguntou aqui na live, você teve alguma dificuldade com marketing? Eu acho que você já respondeu, né? Essa dificuldade na língua, de adequar, né, a linguagem que eles utilizam, né? Era mais a questão do idioma, de explicar, mas fora isso, gerava algumas dúvidas. Então, por exemplo, eu devo fazer, o que eu poderia postar mais? Postar mais vídeo, eu poderia postar mais parte escrita, mais foto. Então, a minha dificuldade no mundo do marketing era isso, era entender qual que era o meu posicionamento e qual que era o meu público. Uma vez que eu descobri o meu público, já facilitou. Então, às vezes eu ficava fazendo muita postagem sem saber qual que era realmente o meu público. Sim. Ô Luiz, se você pudesse voltar 10 anos, o que você faria? O que você recomendaria para as pessoas fazerem? Se alguém quisesse, por exemplo, começar a trabalhar na Europa. O que você teria feito diferente para você dar tipo um conselho para uma pessoa? Primeiro de tudo, aprenderia o inglês. Aí você fala, por que, Fernando? Você está na Itália e aprenderia o inglês? Porque eu acho que o inglês, ele abre as portas para o mercado de trabalho para tudo. Então, é uma coisa que eu me arrependo, não que eu me arrependa, hoje tá, tudo bem, hoje eu tenho 33 anos, mas se eu tivesse entre ali os 20, 22 anos, eu investiria sem medo nenhum no inglês, porque o inglês, por mais que eu esteja aqui na Itália, tem muito americano, muita gente, principalmente em Florença, que o pessoal vem muito para estudar, é uma escola para estudar artes, arquitetura, e eu investiria, porque é um público bom, é um público que realmente dá valor ao seu trabalho, todo esse processo. Então, a primeira coisa que eu investiria era no inglês e passaria o mais rápido possível o meu trabalho para online. Sim, A coisa que mais... E uma coisa que eu observei quando eu conheci alguns países aí na Aí? Então, é o que eu estava falando, que eu observei aí que a maioria dos europeus, eles falam inglês, né? Pelo menos a grande maioria. Pelo menos o público, assim, vamos dizer, jovem adulto. Talvez os idosos não, o pessoal mais idoso não, porque de repente vive mais a cultura local, né? Mas pelo menos a grande maioria que eu conheci, assim, falava. Sim, a maioria fala. E por que eu estou te falando isso? Porque uma vez eu conversando com um aluno meu, ele falou, entre aspas, que o analfabetismo é considerado aqui pessoas que falam menos do que 3 idiomas. Que no caso, o que seria? Eles aprendem a primeira língua, que é o italiano. Quando eles vão para a escola aqui, o inglês é obrigatório. E depois, quando você chega no liceu, o liceu que eles falam que é o ensino médio, aí você pode escolher mais, são 3 idiomas. Tedesco, alemão, francês e espanhol. Então, uma dessas 3 você escolhe. Quero aprender alemão. Então, você aprende o italiano, que é a sua madre língua, o inglês
e o alemão. Então, as pessoas Bacana. normalmente falam 3 idiomas tranquilo. Então, falei, é a própria cultura deles, entendeu? Tipo, eles leem muito, então é um hábito que melhorou muito para mim. Até aprimorar a questão de alguns hábitos, né? Quando chega aqui, eu vi que eles falam, principalmente o público que eu trabalho, eles falam muito de alta performance. Então, Sim, essa alta performance, justamente disso daí era isso. Então, até para você migrar o seu trabalho do presencial para o online, você tem que performar de um modo que você... O que seria performar? É você fazer realmente, se dedicar até 200% naquilo que você mais gosta. Então, é uma das coisas que eu também aconselharia. Se você quer realmente performar, quer ter resultado, você tem que fazer aquilo que você gosta. Não sim. pensando só na questão do money, que é fundamental, todo mundo precisa. Mas enquanto você não descobrir isso daí dentro de você, para o que realmente você nasceu para fazer, você vai ficar que nem barata tonta, para lá e para cá. Ai, não vai ter energia, nem. Aí vai querer fazer dinheiro, mas não tem energia para fazer. Ó, Justamente. eu estava na mentoria hoje com os meus alunos, eu falei tanto isso. A Fabi estava lá, eu falei tanto isso, porque as pessoas têm muita ansiedade, né? Ah, não tem resultado ainda na internet, não estou ganhando dinheiro ainda, não sei o quê. Gente, eu acho que a partir do momento que você conseguir entender que o dinheiro é consequência de uma trajetória, Brava. de uma vida de propósito, que você realmente está dentro daquilo que você chegou para fazer, o dinheiro é consequência, né? É Inclusive, consequência. eu lembrei de uma coisa aqui agora, tem mais perguntas que eu quero fazer para você, mas eu lembrei de uma coisa agora tão legal, que hoje de manhã, na hora que eu acordei, eu liguei o celular, não sei para quê. Tava lá, chegou no Brasil Uber de personal trainer. Você já ouviu falar nisso? Falar, tá, vi. Chegou Já no ouvi. Brasil. Parece que a pessoa liga e vão contratar 200 personal, vai ter vaga para 200 personagens. E a pessoa liga e o personal vai em casa, uma coisa assim, né? Eu acho. Não sei Ah, como funciona. pelo que eu ouvi por cima, vamos supor, se é o Uber, ele tem. Possa ser que seja dessa forma que você está falando, ou se não, possa ser que você queira fazer uma aula em casa e você faz pelo Zoom, que é o que o pessoal está usando, que é o aplicativo Zoom. Ah, Então, tem sim. que ver a questão. A mesma coisa que eu posso fazer uma aula com você aqui, eu e você, no seu Ah, Instagram, eu faço imaginei os que fosse a exercícios. pessoa ir até você. Imaginei que fosse alguma coisa assim. Porque isso aí não é muita novidade. De Todo mundo tá repente, fazendo, né? pode ser, de repente, se for uma zona. Se for o mesmo trajeto do Uber, se for uma zona que é 2 km, 3 km, possa ser que ele vai cobrar uma porcentagem e você vai à casa do cliente, se for ali perto da região dele, Olha que entendeu? bacana. De uma E certa forma, não, mas de certa forma também eu achei que fosse um pouco diferente, mas já é mais uma coisa dando para a é internet, né? mais uma opção. Então, aí é justamente, principalmente amigos, colegas da área se lamentam porque falam, mas daí quero ver o aluno fazer exercício por videocâmera. Não sei. A gente sabe que funciona. Se você é um profissional qualificado, que você explica um tutorial, tudo certinho. Então, uma das coisas que eu tive maior dificuldade tá, beleza, eu sei ensinar no presencial. Como é que eu vou migrar isso para o online? Você tem que partir passo a passo, como você fosse ficar na academia. Você vai ter que fazer um tutorial, depois você vai ver como é que é o movimento do seu aluno, se ele tem alguma necessidade, depois você vai ver se ele tem alguma patologia. Uma vez que eu entender isso daí, aí você vai criando vídeos, desde de iniciante até o nível avançado. Dá sim Sim. para fazer um trabalho, porém, leva um pouquinho de tempo para você fazer vídeo, se dedicar, criar copy, todo esse processo. Ô, Luiz, de todas as dificuldades que você teve, de todos os seus erros, de todos, que se você avaliar nessa sua trajetória aí, né, de começar um trabalho online, divulgar seu trabalho online, mesmo que não esteja só no online, que eu sei que você ainda trabalha muito presencial, eu acho que é Uhum. muito válido. Mas assim, de todos os seus erros, as suas maiores dificuldades, qual que você acha que foram os piores, assim? Então, um dos maiores erros que eu fiz foi não ter acreditado em mim mesmo no início. Às vezes eu aprendi, eu escutava pessoas que nunca chegaram onde eu queria chegar. Então, isso foi um dos meus maiores erros. Às vezes eu estava seguindo uma estrada, eu vou fazer meu trabalho online, eu vou tentar fazer isso, fazer aquilo, e às vezes eu ia pedir conselho para pessoas que nunca chegaram onde eu queria.
às vezes me Sim. blocava aquilo dali. Então foi uma das coisas que eu aprendi, né? Principalmente quando eu comecei a estudar, principalmente essa parte de psicanálise, parte de PNL, comecei a estudar um pouquinho mais, de entender o eu mesmo. Eu comecei a entender que tem certas pessoas que não compensa você pedir, não é que ela não compensa, mas você tem que saber o tipo de pessoa que você vai pedir conselho. Então, isso é uma das coisas que eu tive mais dificuldade foi encontrar pessoas. Então, por isso que hoje eu valorizo bastante a questão de um mentor. Muita gente fala, mas isso daí é pura balela você querer pagar um mentor. Não, porque quando você tem um mentor, ele te ajuda a você evitar, tipo, se você tem um caminho aqui, lado esquerdo, lado direito, e ele vai fazer todo aquele erro que ele tem, toda aquela experiência que ele tem, ele vai te ajudar a você chegar no seu objetivo Sim. muito mais Sim. de forma rápida, entendeu? Sim. Então é algo que eu valorizo tanto que depois que essa chave girou, hoje eu tenho um mentor no Brasil e tenho dois aqui, então facilitou muito. É uma coisa que eu não me arrependo é de estar investindo nessa parte de mentoria que ajuda muito, você ganha muito tempo, muito mais tempo, e Ganha você tempo. realmente, justamente. Porque normalmente o mentor é aquela pessoa que já fez tudo que você está querendo fazer, já quebrou cabeça e já vai desenhar um caminho pronto para você. Você vai conseguir passar por atalhos, né? Exatamente. Eu dou umas mentorias para meus alunos, eu falo com eles, gente, tudo que eu aprendi nesses 3 anos, quebrando a cabeça aqui dentro, quanto é dinheiro que eu gastei absurdamente nesse meio, contratando mentores caríssimos, fazendo cursos caríssimos, gastando uma fortuna, indo por uma direção completamente errada que não me motivava em nada. Tudo isso eu peguei num pacote e falei, caraca, eu preciso ensinar para a pessoa que esse é o caminho certo. E é isso encurta o caminho. Isso Entendeu? ajuda, então, aí, às vezes eu comentava até com gente da área de trabalho, eu vou pagar X numa mentoria, o pessoal fala, não, você tá doido, você tá com problema, né? Isso daí é só enrolação, eles só vão ficar fazendo frase de motivaçãozinha, vão querer só ficar enrolando você. Então, uma das coisas a primeira coisa que eu aprendi quando meu primeiro mentor foi realmente escolher pessoas que têm a mesma frequência que você, que têm a mesma energia que você, porque até nisso atrapalha. Se você Sim. não tiver essa visão, às vezes você começa a ter um pensamento diferente, um mindset diferente. Não é que você quer ser melhor do que os outros, mas a frequência já não dá mais. Então, quem realmente está com você vai falar assim, não, vem que eu segui essa estrada e deu certo. Então, realmente, quem quer o seu bem vai fazer isso. E quem não quer acompanhar vai começar a criticar, vai falar que é perca de tempo, tudo é um processo que... Porque as pessoas não compreendem, porque, por exemplo, quando você entra num processo que você queira mudar, que você quer atingir um outro nível, né? Um nível, tipo assim, igual você buscou seus mentores, está aí na Europa, né? Passou por maus bocados para conseguir atingir o patamar hoje. Então, quer dizer, você teve que abrir mão de muitas coisas, você teve que se dedicar muito tempo. Muito tempo. Você teve que segurar a sua ansiedade, porque as coisas não acontecem igual um passo de mágica. Pessoas que você convive normalmente, amigos, parentes, colegas, eles não conseguem compreender esse seu isolamento, essa sua ausência. Então começam a sentir Justamente. raiva, começam a criticar, começam a apontar o dedo. É normal. E eles só vão começar a perceber a sua evolução depois que os resultados começarem a aparecer. Aí eles vai gerar aquela curiosidade. Uai, o que será que ele está fazendo? O que será que ele está fazendo? É isso? Então, assim, é Exatamente. normal. Essas etapas eu acho que é normal para todo mundo que está querendo evoluir. E você hoje, migrar do universo offline para o universo online, é uma evolução. Porque é fato. Quem não estiver no online hoje, pelo menos como sendo a sua vitrine, vamos supor que você, Luiz, concorda comigo, se você não concorda, você fala. Vamos supor que você queira continuar trabalhando o personal trainer aí na Itália, presencialmente. Mas, de qualquer forma, você vai precisar uma vitrine. E o seu Instagram, suas redes sociais são uma vitrine. Então, ela tem que estar muito bem trabalhada também. Até mesmo para servir de cartão para você, Exatamente. de visita. Não é isso? Então, todo mundo tem que começar a olhar para o universo online com algo que chegou para ficar e para ficar com tudo.
Não é chegar, olhar e passar batido, ficar só vendo piadinha, não. Isso aqui é sério, é uma coisa séria e veio para ficar, né? Então, assim, e essa dificuldade que você teve, as pessoas que estão chegando agora não precisam ter, porque tem muita gente boa aí disposta a ajudar, né? Com certeza, principalmente aí muita gente pode perguntar, Fernandes, mas o que, que tem a ver você migrar o seu trabalho presencial para online? O que tem a ver mentor? Se você escolher um mentor correto e realmente ele entender o seu objetivo, entender realmente o seu propósito, tudo isso daí facilita. Então, eu não imigrei meu trabalho antes para o online, porque eu encontrava pessoas que falavam, isso não funciona, isso daí não dá certo. Enquanto isso, tinha pessoas que tinham mentorados e seguiram, então, num patamar muito aqui além disso. Então, não é que eu me comparo com isso, porque eu acho que cada um tem o seu ideal, sabe a sua altura que pode chegar, sabe o seu potencial. Então, a questão de ter um mentorado, de ter uma pessoa que vai te orientar para você chegar no mundo online facilita muito, porque se você escolher a pessoa errada, aí você vai ter muita dificuldade. De repente, às vezes, nem monta o seu trabalho online por causa disso. É porque já é saturado, é porque tem muito. Se você digitar na internet, quero emagrecer, vai aparecer 300 mil ali. Então, se você pensar assim, muita gente, está tudo saturado, hoje tudo é saturado, marketing está saturado, obesidade está saturado, você nunca vai fazer nada, entendeu? E quando você tem uma pessoa que eu já errei muito na questão, tipo assim, escolhi aquele mentor, por exemplo, o cara tinha milhões de seguidores, eu quero esse mentor. Pegava o mentor, pagava uma fortuna, mas ele não tinha tempo para mim. não compensava. Eu era só mais uma de inúmeras pessoas que ele acompanhava, então ele não tinha tempo, não tinha acesso a ele quase, entendeu? Então isso é muito importante também, que as pessoas acham que por exemplo, é muito importante que você tenha acesso a pessoas que possam te ajudar, mas que vão ter tempo de te dar a mão, porque mentoria é dar a mão mesmo, é dar o braço e levar até onde você precisa, é chegar onde você precisa chegar. Tá? É muito diferente de você pagar uma consultoria. Consultoria, a pessoa vai te falar e manda ver, vai embora. Mentoria é muito diferente. Mentoria é a pessoa te explicar o caminho e te dar a mão para chegar lá. Isso é mentoria. Porque vai entender, qual que é o seu projeto, qual que é o produto que você quer lançar. Exatamente. Faz esse caminho assim, produz conteúdo assim, acessado, procura fazer uma live durante a semana. Então, isso daí facilita muito. Então, como até uma das suas seguidoras falou, encurta o caminho, ele vai pegar na sua mão e vai te fazer isso. Então é uma das coisas que eu aconselho para quem está começando nesse mercado, são duas coisas. Se for para o exterior, até não só para o exterior vender algum produto, mas aprender o inglês e ter um mentor para realmente entender para o que realmente você é apto a fazer aquilo, entendeu? Um exemplo clássico que antes de entrar no mundo de personal, eu trabalhava numa empresa que era de engenharia. Só que eu não era contente, eu não produzia, eu fazia ali só por causa do dinheiro. Então, chegou um certo tempo ali, eu falei, não, isso não é para mim, eu não vou ficar trabalhando no setor de engenharia porque eu não estou feliz, eu não estou satisfeito. Então, é algo que se eu tivesse descobrido antes, desde o início, o meu real propósito, a minha real identidade, porque eu acredito, independente de religião ou não, acho que cada um aqui tem uma missão para fazer aqui, tem um propósito, tem um ideal, tem um trabalho para ser seguido. Enquanto você ficar escolhendo tudo pela questão do dinheiro, por exemplo, eu tenho um prazer de falar assim, se você fala, Fernandes, vamos fazer um trabalho de personal 5, 6 horas da manhã, é uma coisa que eu tenho prazer de fazer. Mas se fosse para mim trabalhar no setor da engenharia para acordar às 6 horas da manhã, já não era a mesma coisa. Então, foi aí é porque você está dentro do que você ama, né? Eu falei, não, isso não é o que eu quero para mim. Então, quando você entender isso, o que é para mim, o que realmente de fato serve como experiência, como espelho para mim. Então, isso daí é fundamental, você parar um pouquinho, pensar e falar assim, não adianta querer fazer 1000 coisas se você não foi apta para aquilo. Uhum. Fernandes, de tudo que você já passou, né, para chegar até onde você está hoje, você já está bem aí na Itália, já está construindo um trabalho legal aí, já está migrando para o universo online com seus mentores, super legal.
Mas de tudo, o que você acha que mais fez você evoluir para chegar no patamar que você está hoje? O que realmente? Então, dos maiores fatores foi, assim, aprender através dos erros. Então, é um conselho que eu sempre falo, principalmente para os meus alunos quando de consultoria. Se tiver que errar, erra rápido. Não adianta você querer ficar errando e continuar no mesmo erro. Porque antes de lançar meu produto online, eu era um tipo de pessoa que eu estava ali no trabalho presencial, via que tinha muita dificuldade de poder manter o meu negócio presencial, só que eu tinha uma mentalidade um pouco escassa de falar, não, eu vou tentar segurar esse mês, vou tirar dinheiro do meu bolso para poder segurar, para poder manter. Então, a partir do momento que, se eu tivesse falado assim, não, eu vou fazer o que ter uma questão de experiência financeira melhor, para saber o que entra, o que sai, talvez para mim seria muito mais fácil. Então, uma das coisas que eu falo, não tenha medo de errar, mas não fica naquele mesmo erro. Um ponto é você errar e você ficar persistindo. Um ponto é você errar e pegar aquele erro e falar, opa, aqui não deu certo, então vamos tentar seguir uma outra estrada. Então, uma das coisas que eu aconselho é, tiver que errar, erra rápido e toca para frente. Não fica persistindo Segue no em mesmo... frente. Segue em Exatamente. frente. Porque é aquele negócio, errar humano, persistir no erro é burrice, né? Errar, normal, errou. Mas não vai fazer aquela mesma burrada de novo, né, gente? Bola pra frente. É isso aí. Então, uma das coisas que eu mais, que me prendia muito era insistir. Hoje não, hoje eu tenho até negócios no Brasil que eu mantenho uma academia. Na verdade, eu tinha três, hoje eu só tenho uma, mas as outras duas, detalhe, fui também, trabalhei em sociedade. Então, é algo também que quando você trabalha em sociedade, você também tem que realmente saber se o seu sócio está alinhado junto com o seu propósito. Porque se você pegar um sócio também que não está alinhado junto com o seu propósito, pode ter certeza que a probabilidade de dar certo é mínima. Então, tudo isso daí, então, é questão de você, errei com o sócio, errei, mas também aí eu já tinha já um pouquinho mais de experiência. Falei, não, então, eu estou vendo que o caminho não é trabalhar com sociedade. Então, claro que uma equipe é fundamental, você ter um time é fundamental, mas se você não escolher as pessoas realmente que têm o mesmo objetivo que você vai ficar secando o gelo. Ô, Fernandes, mudando de pau para cavaco, como dizem aqui em Minas Gerais. Uma pergunta que não quer calar. Você hoje sonha em italiano ou em português? Então, você acredita? Na verdade, assim, eu moro, porque no outro apartamento que eu morava eu e mais duas pessoas. O pessoal falava que às vezes quando eu estava dormindo, eu falava italiano e às vezes inglês. Porque quando eu vim para cá, eu comecei a falar, não, eu quero saber como é que funciona o nosso cérebro. Porque essas teorias que às vezes você ia no Brasil, tinha que aprender primeiro a gramática, para depois você falar bem. Então eu falei, não, alguma coisa está errada, porque eu vi que os pessoal que falava 3, 4, 5 idiomas sem dificuldade nenhuma, quando eu comecei a estudar realmente como é que funciona o nosso cérebro, aí eu comecei a dedicar mais na questão da PNL. Aí então, voltando, aí quando você é bebê, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, normal, é normal. Deu uma travadinha no seu rosto, mais tranquilo. Está me ouvindo? Então, quando a gente é bebê, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente treina o listen, o ouvido. Sim. E aí foi o primeiro tópico que eu encontrei. Eu falei, então quer dizer que é o listen. Então, eu começava a estudar o listen. Depois, seus pais, eles começam o quê? A comunicar. Não interessa se eles estão falando certo ou errado. Papa, mama... Você vai começar com paródia. Você vai começar com palavras, então você vai ouvir e depois vai falar. Depois que você vai falar, aí sim, o terceiro passo é você ir para a escola para ter a alfabetização. Você vai começar a escrever e depois vai começar a falar de forma correta. Depois que eu entendi essas 4 chaves, eu falei, então tá. Então eu comecei a estudar todos os dias, 5 minutos, o meu ouvido. Por mais que eu não entendia o italiano. Aí eu comecei até o meu ouvido a acostumar, depois que eu fiz isso, depois de 6 meses, eu já estava me comunicando tranquilamente. Aí eu treinei o líder, depois eu pegava por dia 3 verbos, presente, passado e futuro. Então, junto com aqueles verbos, eu começava a usar ele o dia todo. E aí, se você perceber, a cada 10 palavras que falamos, 6 ou 5 é verbo. Então eu falei, opa, então a chave é essa. Então, vou pegar
vou treinar o listen, vou falar e vou pegar alguns verbos. E aí você vai aumentando o seu vocabulário e é isso. Então, tipo, hoje, quando eu estou conversando num grupo de italiano, eu procuro não pensar em português. Eu procuro não pensar em português. Então, já vem automático. Às vezes, quando estou em casa, domani mattina devo mi svegliare per fare la doccia, per mangiare qualcosa e dopo vado a lavorare. Um exemplo. Tipo, amanhã vou acordar, vou tomar um banho, tomar café e depois eu tenho um cliente de, sei lá, de 10 horas. Então, é um hábito que você tem que começar a pensar e não tem que ficar traduzindo. Então, o inglês eu dou mais uma travada, mas o italiano eu não penso tanto, entendeu? Eu já falo que não português, não é que eu tenho de ficar pensando. Porque você acaba mudando, e a sua técnica é fantástica, porque você começa a treinar a pensar na língua, né? Você pensando... Justamente. Inclusive, assim, você pode começar a fazer suas visualizações com o próprio italiano, né? Justo, justo. Aí eu comecei a pensar como eles... então, a leitura me ajudou muito. Então, uma das coisas que me ajudou foi o listen e a leitura. Então, quando você começa a ler, você vai tendo mais intimidade com o vocabulário, entendeu? Então, isso daí facilitou muito para eu poder passar o meu trabalho presencial para o online. Só uma coisa básica, por exemplo, se eu for falar para você, Márcia, você consegue fazer isso? Em português você fala, eu consigo, eu faço. Já o italiano, você consegue fazer isso? O italiano ele fala, aí você traduz, faço eu. Um exemplo, ma te riesci a fare questo? Sim, faccio io. Sim, faço eu. Então, é algo que você tem que ter uma intimidade com o idioma. E a melhor coisa que tem é você treinar. Então, a leitura me ajudou muito isso. Entendeu? Por mais que às vezes você chega, tem essa mentalidade, esse pensamento português, então facilitou muito. Aí depois que eu peguei esse negócio, para evoluir o meu inglês foi muito mais fácil, porque eu já tinha aprendido o italiano e agora o inglês. Eu falo, então agora eu sei como é que... Então já descobri a chave, como é que faz para falar 3, 4 idiomas. Não é difícil, é só uma questão de você se dedicar. Eu aposto com qualquer um, eu pago 1.000 euros para falar assim, se você seguir essa pequena dica que eu falei aí, desses 4 elementos-chave, você aprende qualquer idioma em 6 meses. Em 6 meses. Não precisa nem pegar... por questão de hábito, comecei a pegar 20 minutos por dia. Então, 20 minutos por dia eu me dedicava no italiano. Depois no inglês e aí foi. Então, a mesma coisa serve para o... Sim. E quando você chegou aí em Florença, você começou a atuar, o personal trainer, mesmo com italianos, mas não falando a língua, você primeiro aprendeu, foi fazer outro tipo de serviço, como você falou, né? E depois pulou pro personal. Então, vai até engraçada essa história. A primeira vez que eu cheguei... Ou ficava na mímica. Então, é uma coisa até engraçada, porque quando eu cheguei aqui, eu tinha que fazer outros trabalhos, né? Aqui tem tipo um mercado central, como se fosse a freguesia do mas lá eles vendem luva, eles vendem luva e cachecol, que aqui é muito frio. Então, eu comecei a trabalhar ali para ter mais intimidade com o idioma, trabalhava na parte ali de vendas, e aí eu comecei a aí eu falava muito pouquinho, então eu falei, eu tenho que sair daqui para poder entrar na academia. Eu lembro que nem hoje, que a primeira vez eu não falava muito bem, eu tinha noção da minha área, e aí eu deixei o currículo em umas 20 academias. Eu falei, não vou chamar nem tão cedo. No outro dia, uma academia enorme me chamou. E aí eu nervoso, eu falei, Fernando, você está disponível para fazer uma aula amanhã? Eu nem, eu nunca tinha entrado na academia. Eu falei, peraí que eu vou dar uma olhada na minha agenda e te falo. Gerou autoridade. Era mais o nervosismo, entendeu? Então, quando eu fui, claro que me faltou algumas palavras, aí misturava um pouquinho o português com o italiano, que algumas coisas são, mas quando você começa a falar, é totalmente diverso o contexto. E aí eu comecei a fazer uma. Aí a minha primeira aula, eu lembro que eu fiz umas 3 folhas. Parecia repetia. Começava... eu falei, então como é que eu vou imaginar entrando na sala? O que vocês vão ter que pegar? Vai pegar o peso, vai pegar o tapete. Então, eu ficava repetindo tudo isso daí. Aí, por isso também que eu comecei a entender que esse processo tem que ser contínuo todos os dias. Se você manter a constância todos os dias, é praticamente impossível você não aprender.
Isso daí serve para tudo. Tanto para o idioma, quanto também para você migrar para o mercado digital. Se você todos os dias postar um pouquinho ali, um texto, automaticamente você vai criar o seu grupo sem esforço, sem querer colocar foto muito luxuosa. Então, consequência, exatamente. É aquele trabalho de consistência. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquino. Porque é consequência. Mais cedo ou mais tarde vai rolar. As pessoas vão começar a atrair pelo seu trabalho, vai chegando um, outro, o outro vem, dá aquela namorada, vai ficando, é assim, é todo mundo. E não adianta, uma coisa que eu errei muito quando eu comecei o meu mercado, meu trabalho online, tá, beleza, tem um outro seguidor que o cara tem 500 mil, o que o cara faz? Não queira copiar, seja você mesmo, porque cada um tem a sua essência. A partir do momento que você começa a viver a essência dos outros, você fica perdido. Eu tinha dificuldade de criar conteúdo. Hoje as coisas vêm muito natural para mim. Então, tem coisas que eu posto não só do personal trainer, mas eu posto um pouco sobre a cultura italiana, como é que funciona, por que algumas comidas típicas até hoje prevalecem, alguns tipos de comida que eu não vejo, que antes eu não via graça, mas tudo tem um significado do decorrer da guerra e tudo mais. Então, tudo isso daí é você que tem que ter a sua essência. Falei, é bacana isso daí. Então, você vai se conectar com pessoas assim. Então, o seu conteúdo é você que tem que ser identificado. Não adianta querer ficar copiar. Modelar uma pessoa, tudo bem, mas copiar é perda de... Porque é muito fácil você conseguir identificar uma pessoa quando está copiando, eu acho. Muito fácil. Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu acho legal também é dizer o seguinte, porque as pessoas, o que acontece? Fulano de tal, Márcia já está com 100 mil seguidores, eu tô só com 300, eu nunca vou chegar. Cara, aquela pessoa para chegar aos 100 mil, ela teve que passar pelos 300. Pelos então, 300. É uma caminhada. Aquela pessoa que tem 1 milhão de pessoas dentro da live dela, ela teve que passar com 2 para chegar a 1 milhão de pessoas na live dela. Mas o negócio não quer dizer que aquela lá tem um conteúdo melhor que o seu, não. Ela só chegou primeiro. Só isso. Exatamente. Ela só chegou... A depender, você tem um conteúdo muito melhor que o dela, né, Fernanda? Só que ela chegou primeiro, na época que ela chegou era muito mais fácil aqui dentro, não tinha tanta disputa, desenvolveu mais rápido. Mas isso não desmerece o seu trabalho, o seu conteúdo, que é muito bom também, não é isso? Justamente, é uma coisa que eu comecei a evoluir muito mais de ficar comparando o meu Instagram, o meu trabalho com o dos outros. Exatamente. Então, é uma coisa que quando eu parei isso daí, automaticamente eu fui entendendo o meu público. Então, aí, quando eu fazia alguma campanha, eu falei, opa, espera aí. Então, eu estou vendo que o meu público não é tanto o público que nem eu postava voltado para gente que faz ginástica, E quando você... Voltando, então... Aí, quando eu comecei a descobrir realmente o meu público, aí já ficou mais fácil. Eu tô vendo que o público é mulher, de idade de X para X, então vou começar... Aí foi quando eu comecei a entrar um pouquinho mais na questão da cultura italiana. Tá, esse público, o que eles gostam mais? Qual o estilo de vida que eles seguem? Então, quando eu comecei a deixar de lado o Instagram dos outros, porque de repente você se espelha no Instagram lá nos Estados Unidos ou lá no Brasil, só que a cultura é diferente. Entendeu? Enquanto você não pisar e entender qual que realmente é o seu público, você vai ficar perdido. Então, você vai ficar que nem pra lá e pra cá, entendeu? Então, isso daí é outro ponto importante também. Para de ficar comparando o seu trabalho com o dos outros. Cria o seu conteúdo com a sua essência, que as coisas vão acontecer. Eu acho que é muito mais sobre essência, sobre propósito, do que sobre números. Ninguém está aqui para ter números como resultados. Todo mundo está aqui, pelo menos as pessoas que estão aqui de verdade, querendo fazer uma entrega legal, né? Querendo transformar vidas. Ela está aqui para quê? Para transformar vidas, para entregar um conteúdo que vai ajudar as pessoas. O resultado é consequência disso. As pessoas têm que entender. A partir do momento que essa pessoa entende isso, ela para de ficar se debatendo, ficando sem dormir, porque fulano de tal aumentou 1000 seguidores e eu não. Sabe? Não tem muito isso mais. E aí foi uma coisa até que engraçada, que quando eu comecei a publicar algumas coisas em italiano, eu comecei a perder seguidor. Até conversei com o meu mentor, ele falou, calma que isso é normal, porque eu passei de português para italiano. Aí automaticamente depois fui começando a ganhar mais seguidores em italiano. Então,
E aí ele falou, para você não perder tanto público em português, começa a mesclar, faz um conteúdo, um textozinho, um texto pequeno em italiano e em português. Até mesmo que o Instagram não foi projetado para você fazer um texto enorme. Então, você dá um conteúdo pequeno explicando, sei lá, 3 dicas para tonificar ou melhorar o seu abdômen. Então, eu colocava lá 3 concílio e 3 concílio em italiano. Então, isso daí... E foi facilitando. As pessoas foram aumentando automaticamente. Perfeito, porque aí você atendeu os 2 públicos. Comigo está acontecendo mais ou menos isso. Eu trabalhava com um nicho e tem uns 6 meses, na verdade, comecei a migrar fortemente para um outro nicho, deve ter de janeiro para cá, 6 meses fez agora. Então, assim, o meu Instagram ainda tá, tipo, não sai do lugar. Porque do mesmo jeito que muitas pessoas estão saindo, tem pessoas entrando. Pessoas que estão se identificando com o que eu estou passando, está entrando. Mas tem muitas pessoas que se identificavam com minha outra conversa e não se interessam mais com o que eu tenho a falar. Então, está saindo. Então, eu vou me preocupar com isso? Não, porque eu quero que esteja ali 1000 pessoas que escutem o que eu tenho para falar. Não interessa. Se eu tiver 1000 pessoas interessadas no que eu tenho para falar ali dentro do meu Instagram, eu já consigo fazer vendas. Entendeu? Qualquer pessoa consegue. Exatamente. Porque é melhor 1000 pessoas, melhor 1000 pessoas, 500 pessoas, mas que te escutam, querem te escutar, querem te seguir, querem ver o que você tem para oferecer, do que 20.000 que não te escutam, nem sabe se existe. Então, assim, tem até amigos meus que eu nem entro em discussão, porque tem amigos meus que têm 40 mil, 50 mil. Só que quando você vai olhar, tem muitos que foram comprados. Até mesmo que hoje a gente começa a entender um pouquinho mais de Instagram, para realmente saber quem são os seguidores pelos comentários, pelo número de visualizações. Então, quando eu converso com algum deles que trabalha nessa parte de ciclismo, ou trabalha com alguma coisa do gênero, eu falo, mas você não vende nada do seu Instagram? Não vendo, não sei o quê. Aí eu falo, mas no meu Instagram eu faço X por mês. Ele, não, é mentira. Eu falo, tô te falando aqui, ó, eu mostro. Ele falou, mas como é que você faz isso? Eu falo, se você tem 40 mil seguidores, não tá fazendo isso, alguma coisa tá errada. Ou são seguidores ou não é. Ou você tá falando com o público errado. Então, assim, tem coisas que também eu nem entro muito para não dar discussão. Então, não adianta, eu não tô aqui para ficar buscando um like, para ficar buscando... Eu tô aqui para... Quando você entende que o Instagram é uma ferramenta de monetização, muita gente fica até chateada, mas o Instagram é para... Tudo bem, é para se socializar. Mas assim como é para se socializar e colocar o colocar o like ali, é também uma ótima ferramenta para você monetizar. Então, eu prefiro ter pouco e saber o meu nicho, que eu sei que eu consigo vender alguma coisa online, do que ter 50 mil e 30 mil é feio. Então, eu nunca liguei para isso também. Então, é uma coisa que... Certíssimo. Gente, alguma dúvida? Nós temos 9 minutinhos ainda. Alguém quer perguntar alguma coisa para o Fernandes? Alguém que tenha vontade de trabalhar fora do Brasil? Alguém que gostaria de fazer algum trabalho fora, trabalhar com público estrangeiro? Alguém quer perguntar aí para o Luiz? O Luiz é professor de educação física, né? Trabalha como personal trainer lá na Itália. Sofreu, penou, mas hoje está aí firme e forte na era digital. Por causa da língua. Então, assim, ninguém melhor do que uma pessoa que passou por tudo isso, né, para ensinar, melhorar aí pra gente o nosso caminho, né? Então, mas é interessante. Esse processo é interessante. No comecinho você fica meio assim, tipo, aconteceu várias vezes de querer voltar para o Brasil e falar, não, isso aqui não é para mim, é um público diferente, é um público que não aceita. E aí, quando eu tive algumas reuniões com 2 mentores que eu tenho aqui, ele falou, você só tem que entender o seu público. O problema é que você está falando, seu público, você está falando para A e está escrevendo para o público B. Quando você começar a falar com o público A, escrever para o público A, para o público A, muda totalmente o seu contexto. Aí você fala, meu Deus do céu, por que eu não pensei nisso antes? Aí justamente por isso que eu comecei a criar o meu próprio estilo de live, meu próprio estilo de dar aula. Então, é uma coisa que você tem que seguir a sua essência, assim, como eu já tinha falado. Certíssimo, Luiz. Pessoal, alguma pergunta? Já vamos encerrar. Luiz, se você quiser finalizar com alguma coisa, falta 5 minutos. Deixa eu adiantar aqui. Fica à vontade. Agradecer
a sua presença, a disponibilidade aí para falar para a galera. E muito obrigada mesmo. Eu vou fazer um print aqui, vamos fazer um print para a gente postar lá. Depois eu te mando esse print. Tá. Beleza? E queria agradecer o pessoal que está aqui com a gente, né? Acompanhando mais essa live da cinquentena de live. Amanhã já começa a quarta semana, Luiz. Uau, top, bacana. Continua. Isso é interessante. Essas lives aí é importante, porque aí você tem essa troca de conhecimento. Eu acho que tudo é válido. E eu falei que o mais legal de tudo é o network. Tanta gente legal que você conhece. Olha só, tô te conhecendo, olha que trabalho bacana que você faz, entendeu? Tá aí divulgando, estamos nos conhecendo aqui agora. É o que eu falei com meus alunos, gente, o legal de fazer collab, que são as lives, convidando pessoas, são as pessoas que você conhece. Você troca conhecimento, você pode fazer várias parcerias daqui para frente, isso é fundamental. E tá todo mundo aí, não existe concorrência, todo mundo no mesmo barco, uns ajudando os outros, né? Essa é a visão. Poder trabalhar em equipe, porque são públicos diferentes, de repente é um público também que de repente pode somar para o pessoal lá, dependendo do país. Então, tudo é uma questão dessa troca de informação, e como você falou, network é fundamental. Você tendo network, você vai conhecer pessoas, vai conhecer, muda o seu horizonte, entendeu? Então, isso daí eu acho que isso é fundamental para você alavancar em qualquer carreira, seja na parte profissional, quanto na vida até mesmo no particular, vamos dizer assim. Isso aí. Ô Luiz, qual que é o seu Instagram mesmo, para eu passar para o pessoal? É Luiz com S? Não, tá como sobrenome Fernandes T4T. O Fernandes é com Z ou com S no final? Com S no final. Fernandes T4T. Isso, que é o meu treinamento Training for Transformation, que é o treinamento... aí ali isso. E... Aí, falar com o pessoal aqui para ir lá conhecer seu Instagram. É Fernandes T4T. Lá conhecer o Instagram dele. E quem não me conhece, que estiver por aqui, o meu é Márcia Pereira Mentora. Um prazer te ter lá também. Tá? Para a gente trabalhar isso aí, migrar para online, né? Beleza? Isso. Então tá, Fernandes. Eu acho que não temos... Acho que já falamos tudo, pessoal. Aí, colocou isso, né? T4T. Ótimo. Aí, beleza. Qualquer coisa, precisar, tô aí, tá bom? E com certeza, mais para frente, quando eu me organizar, a gente pode organizar uma outra live, a gente escolhe um assunto que eu tenho planos aqui. Aí, com certeza, eu vou perturbar você um pouco. Então tá, bacana, vai ser um prazer, tá bom? Gente, um beijo grande para vocês, ótimo sábado, e a gente se vê. Amanhã tem mais às 17 horas, mais live, tá? Amanhã eu vou falar sobre... Amanhã a pessoa vem falar sobre conteúdos criativos para redes sociais. É um cara que faz um trabalho incrível nas redes sociais, sobre conteúdos criativos, totalmente inovador o assunto dele. Que horas? Tá bom? 5 horas? 17 horas também, amanhã. 17 horas, aqui vai ser 10 horas, ótimo. Vou dar uma olhada. Isso é interessante. Tudo é válido. Tá ok, então. Falou, gente. Beijo grande, Fernandes. Sucesso aí Tchau, pra você. tchau. Tchau.